Boa noite, tudo bem? Alô você, seja bem-vindo aqui a mais um José Marcos Cast, a voz da manutenção, transformando conhecimento técnico em resultado real. E com vocês, Bruna Ferro. Tudo bem, Bruna? Tudo bem? Boa noite, José Marcos. Tudo bem? Boa noite pro pessoal aí. Você pode se apresentar aí para quem não conhece, pessoal de casa? Posso, com Onde certeza. você trabalha, o que você faz? Com certeza. Meu nome é Bruna, eu trabalho no concessionário Denigres Mercedes-Benz, né? Tenho 34 anos, dois filhos, trabalho na empresa já vai fazer 8 anos. Já entrou já direto na concessionária ali na Denigre, já entrou direto nisso ou não? Como tem outra história na manutenção? Como se inicia a sua história dentro da manutenção? Minha história se inicia, eu entrei numa empresa de ônibus, né? Mercedes. Eles têm uma frota de 220 ônibus lá. E eu entrei de cobradora. Então, era uma cobradora flexível. Eu trabalhava 6 horas, né? Não era pleno. E aí, passou um tempinho, eu me tornei consultora não, cobradora pleno. E aí, surgiu uma vaga na manutenção. Eu falei, bom, manutenção, estranho, né? E eu fui, aceitei o desafio. E aí, era assistente de manutenção. E aí, fui ali, passando acho que uns 2 anos. E aí eu fui para o último cargo, que era programadora de manutenção. Então eu cuidava da parte de 220 ônibus, cuidava da programação, de manutenção preventiva e corretiva e dos funcionários também, né? E aí eu fiquei nessa empresa durante 7 anos, né? E aí tive a honra de trabalhar com o seu Preguinho, que é um Preguinho que é famoso aí no mundo da muito manutenção, né? famoso, trabalhei com ele 7 anos, então eu aprendi muito com ele, né? Nessa parte de manutenção. Foi ali o início nessa parte técnica mesmo, né? Onde eu ia lá na valeta onde estava o ônibus, para entender o que era um cardão, o que era um diferencial, um motor. Foi ali meu caminho, né? E aí eu fiquei lá 7 anos, aí tive meu filho mais novo, o Heitor, e aí eu falei, chefe, eu quero cuidar um tempo dele, eu quero sair, e aí foi tudo legal. Fiquei 2 anos em casa. E é um engenheiro da fábrica Mercedes que eu conheci na Guarulhos, né, que é a empresa de ônibus, perguntou, Bruna, tá trabalhando, tá fazendo o quê? E aí eu falei, ah, tô em casa, né? E ele falou assim, ah, tá, se eu souber de alguma coisa. E aí ele foi no concessionário Denigres fazer uma manutenção lá, auxiliar, né? E o meu gerente falou, oh, você não conhece ninguém, tô precisando de um recepcionista. O meu gerente, ele queria um recepcionista homem, né, pra vaga. Estavam implantando a oficina OAP, que é a oficina de alta performance. E aí ele queria um homem, né? E aí esse meu amigo que chama Rui, engenheiro da fábrica, falou: Olha, homem eu não tenho, mas eu tenho uma menina aí que. E aí o Fábio me chamou pra entrevista e eu entrei na parte de recepção. Entrou na parte de recepção aí já no concessionário já. Já Mas nesse primeiro momento você trabalhou numa empresa de ônibus. isso. Numa empresa de ônibus. E quando você vai trabalhar no concessionário, aí você passa a atender só ônibus ou caminhões também, já nesse momento? Não, aí no concessionário eu já atendia caminhões, vans, ônibus, né? O plus lá de atendimento, o leque de atendimento é maior quando é no Isso, concessionário. isso. No concessionário lá a gente atende caminhões, ônibus e vans, Foi né? difícil, Bruno, no início na manutenção? No começo, assim, não foi fácil, né? Então, na empresa de ônibus ali onde eu comecei, foi uma escola, né? Onde os motoristas me ligavam e perguntavam: Olha, ô, acendeu essa falha. E aí no começo você não sabe, ainda tá inseguro, mas eu busquei isso, né? Então, eu ia atrás, perguntava, tive auxílio muito do meu superintendente, que era o seu preguinho. Então, o que que é o cardan, o que que é o radiador? Acendeu essa falha e ali eu fui aprendendo. Então, foi uma escola. Só que eu não imaginava que eu ia para essa área, né? Então, eu entrei de cobradora, aí fui para manutenção, né? Aí saí da Guarulhos, fui para o concessionário como recepcionista, mas tudo na área de manutenção. Acho que o meu caminho é esse mesmo, O né? caminho é manutenção. É E você manutenção. gosta disso? O que é que você gosta Amo. principalmente em trabalhar na manutenção? Amo, eu tenho paixão por isso, assim, estou numa profissão que eu acho que primeiramente Deus me presenteou porque eu não imaginava que eu iria gostar de manutenção, né? Eu nunca imaginei na minha cabeça. A gente imagina ser RH, alguma outra coisa, administração, Psicóloga? e isso, e não da manutenção. Só que eu gostei do desafio, né? De você encontrar muita dificuldade e não encontrar muita mulher nessa área. Então,
isso brilhou meu olho. Quando eu me identifiquei que eu podia fazer, que eu podia aprender, então isso brilhou meu olho. É um mercado mais escasso para o público feminino, assim, tem menos Isso, mulheres na área, isso. assim? Hoje, graças a Deus, tá aumentando, a mulherada aí tá com tudo, né? Tá indo. Estão dominando as estradas aí, os Estão sim, asfaltos e a assistência técnica também. e isso, e eu gosto muito, né? Então, antes nos treinamentos que eu ia, muito mais homens do que mulheres, né? E hoje já não, hoje a gente já tem uma. Uma participação feminina Isso, muito maior no com setor certeza, aí. isso Mas mesmo. aqui você acredita isso? Você acredita isso, exatamente essa participação, essa apresentação das mulheres que vão entrando no setor e vão falando para outro, ó, pode ir, esse lugar não é só dos meninos, não, Isso, também é nosso. isso. Eu sou uma dessas. Então, tem a recepcionista lá, eu converso, falo, olha, é muito bom. Ah, mas eu tenho medo. Não precisa ter medo, a gente aprende, né? A gente consegue aprender se você ir lá atrás da informação, pergunta, a gente consegue aprender, né? Não, não é um lugar masculino, não. Quais são os medos que as meninas te passam para quem tá entrando, Bruno? E quais são os medos também que você enfrentou na sua época, assim? Você já chegou a pensar, falar, pô, acho que não. Quando eu entrei de recepcionista, eu fiquei com 3 meses de recepcionista, meu gerente falou: olha, vi que você é muito comercial, vi um potencial em você. Assim que surgir uma vaga, eu vou te encaminhar para essa vaga de consultor. E ali já brilhava o meu olho para vaga de consultor. E aí eu ia aprendendo com os meninos, né, com os consultores lá da Denigris Guarulhos. E aí fui aprendendo, até que surgiu o dia, com 1 ano de empresa na Denigris, ele me trouxe para a matriz para ser consultora. E aí, assim, eu encontrei muita dificuldade, muita mesmo, porque eu era a primeira consultora Consultora. técnica lá no Limão, né? Só tinha 2 meninos, 2 homens, e eu. Então, eu encontrei muita dificuldade, assim, preconceito também, né? Mas eu fui à frente, eu não abaixei minha cabeça. Não baixou a cabeça. Não, de jeito nenhum. Os preconceitos e as dificuldades são do público em geral Em ou até geral, interno mesmo, assim? Você tem a resistência ali dos mecânicos que fala, ah, mas eu vou ter que explicar pra ela. Aí o público também, ah, mas tem um mecânico aí pra falar, você ouve coisas desse tipo? assim, eu encontrei muita dificuldade com os clientes, né? Então, os clientes, quando ele. Ah, mas é uma mulher que vai me atender? E é sim, não é. Então eu encontrei essa dificuldade com os clientes. Na parte técnica, eu só tenho a agradecer. Graças a Deus, os mecânicos, eles me ajudaram muito. Então, o meu crescimento também é devido a isso, né? A você ter humildade em perguntar: olha, eu não entendi, mas por que esse orçamento? E aí, os mecânicos, eletricistas sempre me ajudaram nisso. Eu não tive dificuldade com os mecânicos, não. Tive alguma dificuldade ali interna, né? Mas mais com os clientes mesmo, no início, né? Porque se estão acostumados a um público de consultores que geralmente são meninos ali e tal. Isso. E aí, mas cada vez mais as mulheres vão tomando espaço. Eu vejo que não só na assistência técnica, mas também na oficina. Também na oficina. Inclusive tinha uma mecânica para vir hoje aqui, Sim, acabou não podendo vir, que era a sim, Stephanie, sim. que já está estendido o convite para que venha novamente. Mas na assistência técnica, também no volante tem motoristas Sim, mulheres, tem vários setores aí, as mulheres estão tomando conta. Então, a presença de vocês incentiva que outras também com entrem certeza. nesse mercado. Isso mesmo. Mas, em algum momento, eu acho que isso já foi mais um tabu, já chegaram Hoje a dizer, ah, porque você não vai ser consultora, sei lá, de cosmético. Já chegaram a falar isso já alguma vez? já, já. Já? Isso foi interno mesmo. Teve uma situação que eu tive uma dificuldade, né, na parte técnica ali mesmo. E aí eu fui tirar uma dúvida com uma pessoa e a pessoa falou: olha, você teria que ser consultora de cosméticos, não de oficina. Consultora de cosméticos. E aí, naquele primeiro momento, eu segurei ali, fui humilde, né? Porque eu estava começando, então não era a minha área, né? Eu tinha algum conhecimento, mas não tanto igual o pessoal que estava lá. E eu fui humilde, fui aprendendo, falei, olha, não é bem assim, eu vou te mostrar que eu não sou consultora de cosméticos, eu vou ser consultora técnica. E hoje eu tenho esse orgulho de falar consultora técnica, porque eu não falo, eu não gosto muito de falar pós-venda, eu gosto de falar técnica, porque eu acho que é realmente o nosso trabalho, é técnico. Então, o mecânico ele passa o orçamento para a gente, mas se eu não souber explicar esse orçamento
para o cliente, não souber a parte técnica, eu não vou passar uma credibilidade, o cliente ele não vai confiar naquilo que eu estou passando. Então, é parte técnica sim, né? Então, não apenas consultora ali no relacionamento Isso, e tal. Isso é não. super importante, mas também tecnicamente. Isso, Porque super. eu já ouvi até nesse podcast aqui que não precisava tanta coisa Eu assim. também ouvi, Você também também ouviu? ouvi. É em um dos episódios aqui que não precisava de tanto conhecimento técnico, mas pelo visto e pelo que você fala, Cardan, pelos termos técnicos que você usa, você tem seu conhecimento técnico Sim, adquirido ao longo dos anos, correto? sim, com certeza. É Porque se você exatamente. não tem o conhecimento, como que você passa, de repente, um orçamento de um motor para o cliente? O que que aconteceu no motor? Não, eu Porque busco aí quem tá do outro lado vai ouvir e se sentir inseguro. E você tem que isso, passar segurança isso. quando você Eu vende. converso com o meu cliente, eu explico para ele o que que aconteceu. Antes de eu passar um orçamento para o cliente, eu vou até o veículo com o técnico, o mecânico, pergunto, mas por que essa peça? Por que essa? E aí ele vai me explicando, e aí eu vou entendendo, questiono também se eu achar que aquilo ali não tá correto, e aí ele me responde. Então tem que ser técnica Eu também. li, eu li em algum lugar, Bruna, que isso virou até matéria da revista da Assobens. Foi, sim. Isso saiu na Sobens. Saiu na Assobens. O que Saiu. é a Assobens aí pra quem tá em casa e não sabe? A Sobens, ela cuida dessa parte de concessionário, da rede de concessionários, né? E É da montadora, né? isso mesmo, da Mercedes. Então você saiu na revista aí. Olha só, fala pra quem falou que você seria consultora de cosméticos, aonde você foi parar? Fui para a revista da Sobens e hoje onde eu estou? Com o José Marcos no podcast. Aí, viu aí? Você que tá em casa aí, a consultora de cosméticos aí é consultora técnica, com T maiúsculo, Isso viu? mesmo. E isso eu falo muito porque tem pessoas, eu acho que acredito que em todos os setores, às vezes, tem uma certa resistência, uma certa dificuldade. Mas vai atrás, né? Eu acho que a gente tem que ter três pontos. Primeiro, fé em Deus, né? O segundo ponto é humildade, porque sem humildade a gente não chega em lugar nenhum. E terceiro é determinação. Você ser uma pessoa determinada que você consegue chegar assim, mesmo que as pessoas te desmotivem. Isso a gente cria, na verdade, uma força. Eu criei, na verdade, uma força. Toda aquela pessoal tentando impedir uma dificuldade, eu levei isso como uma motivação. Ficava quietinho, falava com Deus E e deu a consegui, resposta trabalhando. trabalhando. Deu a resposta trabalhando, que é a melhor resposta que se dá a esse tipo de Isso, provocação. buscando cada dia mais conhecimento. Nenhum momento fui grosseira, nada. Fui humilde, estava ali para aprendendo, né? E até hoje eu aprendo, né? Porque todos os dias na manutenção isso muda, né? Você aprende todos os dias, cada dia um novo defeito, uma nova reclamação que você tem que buscar entender a reclamação do cliente. Então, sempre eu busco isso, né? É excelente, excelente, viu? Aí, novamente, a você que falou consultora de cosméticos, tem que agora ouvir uma consultora técnica, com T maiúsculo, Isso, viu? E ela sabe do que tá falando. isso. Ela sabe do que tá falando. Ô, Bruna, e quais são as grandes diferenças ali para quem tá na assistência técnica do atendimento da mulher para o atendimento do homem, do menino ali na assistência técnica? Porque existem diferenças. Sim. Acredito que na percepção, na maneira de tratar a situação, na maneira de conduzir a conversa e de conduzir toda a tratativa comercial ali. Existem diferenças. Quais são as principais diferenças ali do atendimento feminino para o atendimento masculino na assistência técnica? Eu acredito que a mulher ela é mais atenciosa, né? Mais detalhista, né? Então, na hora de pegar uma informação com o cliente, ela detalha mais, ela confere, né? E o homem, não que ele não faça isso, mas eu acho que a mulher ela faz muito melhor isso, Ah, né? Verdade, né? A mulher é mais, mais mais detalhista. detalhista, Você né? acredita que elas são mais Eu detalhistas? acredito, sim, mais atenciosa, ela vai tentar buscar mais informações, né? Uma amizade, talvez a conversa, ela flui melhor, né? No atendimento ali. Isso, acredito que sim. Na hora de uma reclamação, ela também sabe levar. Assim, eu gosto muito de atender um cliente quando ele tá muito bravo. Muito bravo? Eu amo atender um cliente quando ele tá bravo, porque eu gosto de mudar a percepção dele. Então ele vem, não, é a Bruna que vai atender. Meu gerente já fala, é a Bruna. Quando ele tá bravo, fala, É se a tá Bruna. bravo, joga pra Bruna. Bom dia, tudo bem? O senhor pode sentar aqui, por favor? Aceita um café? Aceita um café? Não. O que que aconteceu? Me explica. Não, porque a Mercedes. Olha,
O senhor quer resolver o seu problema? Meu nome é Bruna Ferro, eu vou resolver, tá bom? Ô, Pronto, como é a situação aí? Você quer resolver seu problema? Meu nome é Bruna Ferro, vou vou resolver. resolver. Ah, tive uma passagem, não foi legal. Não, vamos resolver essa situação. Então, assim, eu acho que eu gosto dessa dificuldade às vezes, né? Isso daí me estima a mudar a percepção. Então, às vezes, o cliente que ele chegou muito bravo e eu vou conversando, explicando, às vezes resolvo o problema dele, às vezes, quando não tenho o que fazer, não dar uma garantia de repente, eu explico para ele o porquê de não, para ele entender bem, e aí ele sai contente, né? Com o atendimento que ele teve. Eu gosto de fazer isso. Isso é legal. E o que que você usa para deixar ele mais calmo, sereno, mudar de estado de percepção? Ele tá lá, chega Sim. nervoso, bravo, que o mundo tá ruim. Que técnicas a Bruna usa para as meninas que estão em casa e querem ser consultora técnica? Já ir aprendendo um pouquinho já. Eu acredito que o primeiro passo é você entender o que o cliente está falando. Então, você se colocar no lugar do cliente, né? Então, ele está muito bravo, você não vai discordar dele nesse momento, você vai entender a reclamação dele, entendeu a reclamação? Chama para tomar um café, para ele ficar mais tranquilo. Se ele não quiser café, uma água. Um Não, uísque. se não quis nada, deixa ele sentadinho ali. E aí você entende ele, fala que mostra a credibilidade, né? Passa para ele essa credibilidade que você vai resolver. Se você não resolver da forma que ele quer, né? Porque às vezes o cliente quer garantia de uma embreagem que ele danificou. Aí não tem como você Aí eu não resolver. tenho como fazer, mas eu consigo fazer o quê para ele? Eu consigo dar um desconto diferenciado? O que que eu consigo fazer? Então, entender isso e passar isso para ele, explicar para ele o real. Quando às vezes eu atendo cliente que danificou a embreagem e não é garantia. E aí o cliente ele quer garantia porque ele fala que ele que dirige o carro, né? E aí eu vou lá no carro, eu mostro para ele a embreagem fora, mostro os sinais de aquecimento no volante, falo, olha, aqui não tem como eu cobrar da fábrica. Você tá vendo aí seu sinal que aqueceu o volante? Então, assim, não tem como eu cobrar. O que eu posso fazer, devido à parceria que nós temos, é um desconto diferenciado, parcelo em tantas vezes. E ali a gente tenta mudar essa história, né? Porque ele tá bravo, porque ele acha que ele não danificou, né? E aí a gente se colocar no lugar do cliente mesmo, né? E eu atendo vários tipos de clientes, desde cliente que tem uma Sprinter a cliente que tem uma frota de caminhões. E você atender do mesmo jeito que você atende o cara que tem uma Sprinter ou um caminhão, até o frotista realmente, né? Você atender da mesma forma, não fazer diferença de ninguém. Não fazer acepção. Isso, Então, assim, o primeiro passo aí é entender, deixar ele isso, mais confortável, isso, ficar mais ficar tranquilo. mais tranquilo. E como segundo passo, assim, pelo que eu interpretei, me corrija se eu estiver equivocado, é você mostrar para ele o que realmente aconteceu ali. Se houve uma falha da Isso, parte dele ou se não. isso mesmo, pontuar para ele. Pontuar para ele essa falha. Nos atendimentos que você tem lá, você tem do público. Hoje tem muitas mulheres motoristas também lá. Temos. E aí, quando é a mulher que é a motorista que chega lá reclamando de uma garantia, também é a mesma situação ou é mais difícil atender o público feminino do que o masculino? Olha, público feminino, ela vai ser mais assim, incisiva, ela vai, né? Então, não fui eu, né? E ali a gente tem que mostrar essa parte técnica que às vezes ela não conhece, né? Pra ela explicar. Então, a mulher, ela tende mais ela ser mais assim, incisiva. Incisiva. Isso, ela tende mais, né? Mas aí você explicando, mostrando para elas, eu não tenho problemas. Ótimo. Com relação a essa matéria da Sobens, a essa matéria da Certo. Sobens, como que surgiu isso? Essa matéria foi uma matéria que foi divulgada por toda a rede. É toda E a rede da Mercedes toda a que vê essa rede. rede, é isso aí? Isso, toda a rede da Mercedes. Temos um evento que é a convenção da Mercedes referente à entrega de placas do Star Class, né? Que o Star Class, eu acredito que você conheça. E talvez eu até saiba alguma coisa assim, mas a galera que tá de casa talvez não saiba o que é Star Class. É O que é como o se Star Class? fosse Premiação, alguma coisa assim? Isso. É como se fosse um ISO, né? Só que o nome é Star Class. Então ele padroniza todos os concessionários. Então a gente tem que trabalhar o concessionário X, tem que trabalhar igual o Y, não pode ser diferente, o atendimento tem que ser padrão. Então, e além disso, você ganha, né, a placa ouro, prata, bronze, né? Tudo isso é rede de premiação. Isso.
E aí nós estávamos nessa convenção da fábrica. E eu fui lá e conheci o Adilson da Sobens. E a gente conversando, eu contei a minha história para ele. E aí ele falou: Nossa, interessante, de cobradora a consultora técnica, passando pela recepção. Nem sabia que ia trabalhar com Mercedes, na Mercedes. E quando entrou de cobradora foi para trabalhar em uma empresa que tinha 220 ônibus Mercedes, né? E aí ele achou super legal a minha história, né? E aí falou: Olha, eu vou te convidar para sair na revista. A gente vai ter uma matéria que vai falar das mulheres. Você aceita? Eu falei: Com certeza, vai ser um prazer. E aí depois a jornalista entrou em contato, eu contei a história e E aí saiu. surgiu Muito e legal, você fiquei foi muito parar na feliz. revista. Fiquei muito feliz, assim, para mim é um orgulho, né? Você pensa, você olhar para trás e se ver numa catraca de ônibus. É. E hoje você olhar e assim, você treinar consultores, que hoje eu treino também consultores. Hoje você está treinando consultores. Isso, então todos os consultores que entram lá na matriz, eles passam pelo meu treinamento, eu ensino diariamente, acompanho os atendimentos deles, né? Então isso para mim é um orgulho vindo da onde eu vim, né? De uma catraca de ônibus, de cobradora, ter essa trajetória, para mim isso é muito importante. E eu gosto muito de falar sobre isso porque para mostrar para as pessoas que quando a gente tem fé em Deus e determinação, nada é impossível, a gente consegue, né? Olha, fala isso olhando para a câmera. Quando a gente tem determinação, primeiro ponto, Deus, né? E segundo, determinação, nada é impossível. A gente consegue, com muita humildade, chegar onde a gente quer. Aí E ainda tem muito mais pela frente, ainda né? tem muito mais pela frente. É só o início de uma jornada, Isso Bruna. mesmo. Só o início de uma jornada. E assim, depois da revista da Sobens, hoje você está fazendo esse treinamento aí com os consultores, fazendo treinamento, está treinando novos consultores, está formando Isso, novos líderes aí. isso. Hoje, os consultores que você forma é do público masculino ou feminino? Masculino. Masculino? Masculino. Até hoje, os treinamentos que eu dei foi para consultores masculinos. Olha, que legal. Então agora você está ensinando os homens Isso as mesmo. artes da assistência técnica. Isso E mesmo. o que é que a Bruna passa de mensagem para eles? Olha, eu passo, eu sinto muita, às vezes, para iniciantes, né? Que não vêm de uma área técnica. Então, eles sentem meio inseguro, às vezes, de passar um orçamento, né? Então, eu sempre falo para eles: olha, o dinheiro é do cliente, ele tem um caminhão Mercedes. A gente não tem. Bruna, você não tem um caminhão, mas o cliente ele tem um caminhão. Então, ele tem condições de manter esse caminhão. Então, não tem insegurança. Verifique todos os orçamentos que for passado. Não passa assim, sabe, rápido. Ah, esse orçamento não. Entende o que é o processo, parte técnica principalmente, para você poder explicar isso para o cliente e para ele entender isso. Não tenha medo, porque eu não tive medo, eu sofri muito no início. Eu ia atrás dos caminhões assim, eu lembro até hoje, eu chorava, ligava pro meu pai: Pai, eu não vou conseguir. Ah, se ligar o seu pai. Ligava. E aí meu pai falava: Bruna, você precisa, filha, você vai conseguir. E aí tinha meus dois filhos, né? Então eu precisava muito. Então todo aquele sofrimento que eu passei mesmo, que foi uma dificuldade, assim, não foi fácil. Foi muito difícil. Eu olhava pra eles e era a minha motivação. Eu falava: eu preciso. Então, pra todos eles eu falo isso: olha, eu tô aqui, eu vou te ensinar. Você não vai passar pelo que eu passei, porque eu vou te ensinar, vou te ajudar. Peço paciência pra eles, né? Porque você não vai chegar já, calma, vem tranquilo, eu tô te acompanhando. E eles vão muito bem, sabe? Estão indo muito bem. Muito bem. Tem uma frase, o Roster ali, o meu amigo ali da assistência que gosta dessas frases dos aforismos, tem Sei. uma frase que a experiência é o troféu composto por todas as armas que nos feriram. Isso é Isso. uma frase do Marco Aurélio. A Isso é experiência verdade. é um troféu composto por todas as armas que nos feriram. Verdade. E que armas te feriram? Por que motivo a Bruna chorava, falava: Puta, vai ser difícil, não vou conseguir? Porque eu encontrei muita dificuldade, assim, de não me aceitarem como consultora. Mas ela é mulher, como que. Não, não tem como, mas. Ah, não, ela, a gente não vai fazer isso. Ah, não. Então, eu encontrei uma dificuldade. E,
E ali eu falava, não vou aguentar. Sofia de Alagoana, brava. E aí eu falava, e agora? Mas eu tinha que. Segurava o ímpeto, né, Bruna? Isso, eu queria Segurava o falar, ímpeto, queria falar, brigar, mas respirava. mas eu falava, não E a melhor resposta você deu, que foi com o tempo. foi. A melhor resposta, muitas das vezes, é a não resposta, é a resposta Exatamente. das ações. Eu aprendi isso. Eu era muito antes de querer falar, né? E hoje eu acho que é melhor você. Às vezes você não precisa responder. O tempo O tempo responde. responde por você. Isso. O tempo responde. O tempo responde e deixa que. O tempo, eu digo que o tempo e os resultados respondem pela Isso. gente. O tempo e Verdade. os resultados respondem por a gente. Isso. Às vezes gritam, xingam, falam, mas o tempo responde. E Isso. os resultados, nossos resultados, respondem pelo que façamos, pelo que fazemos. Isso. É isso. E o seu resultado tá aqui, tá É respondendo, verdade. tá aqui. E quando a Bruna, para quem tá em casa que não sabe, a Bruna mandou mensagem para mim, fala, eu quero participar, porque eu amo falar sobre isso. Eu Foi. amo falar sobre manutenção. Isso. E se a Bruna tivesse desistido lá atrás, ela não estaria aqui falando sobre Verdade. isso. Com certeza. Se não tivesse segurado o choro, segurado a emoção, segurado a raiva lá atrás, Isso. a gente não estaria Isso. tendo esse Com bate-papo gostoso certeza. É aqui verdade. hoje em dia. Já parou para pensar nisso? Com certeza. José Marcos, eu olho pra trás assim e eu falo, meu Deus, eu consegui. Hoje mesmo eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou participar de um podcast, porque ele acompanhou essa trajetória, né? Ele me ajudou muito. E aí ele falou, filha, tô muito orgulhosa. Eu liguei pra minha mãe, mãe. Ela falou, não acredito, tô muito orgulhosa. Mas, filha, como que é podcast? Eu expliquei, ela, não, eu quero ver. Então, assim, super feliz e é muito gratificante ver isso, né? E eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite de estar Ah, aqui participando aqui. É, esse é um momento que vai ficar gravado, que a com gente vai certeza, olhar posteriormente, com vai olhar, certeza. pô, esse podcast aqui foi legal. Talvez não agora, mas daqui a alguns anos a gente olha e fala, Sim, pô, isso foi uma coisa legal que eu fiz na minha sim, com vida. Pô, que certeza. coisa legal e tal. Vai ficar gravado. E você fala muito do seu pai, da sua mãe. Que valores, Bruna? Que valores você aprendeu com eles que você leva consigo? Olha, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe assim, ser uma pessoa de caráter, né? Não mentir, ser honesto. Então, assim, tudo que eu sou hoje, eu sou grata a eles, porque eles me ensinaram, eles me educaram muito bem. Aos 11 anos, minha mãe se separou do meu pai, mas mesmo assim eu tive uma criação muito perto de pai e mãe juntos. Então, sou muito grata pela vida dos dois. Assim, eu tenho uma família que eu amo demais. E eles sempre caminharam comigo, né? Então, todas essas dificuldades, aonde eu encontrava, eu sempre em contato com eles me apoiando ali. Não, você vai conseguir, não abaixa a cabeça. Vai firme. Fé em Deus, filha, você vai conseguir. Então, eu tive muita fé em Deus e assim, eu não desisti também por causa deles, Isso né? é muito importante. Eu lembro que quando eu comecei minha trajetória, até falar pro público que tá em casa também, quando eu Sim, comecei minha trajetória, eu lembro que pegava ônibus, era pegar ônibus lotado, era um triste. inferno, era triste. Pegava o ônibus, aí toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava de que minha mãe andou 11 quilômetros até uma escola para trabalhar como merendeira, para depois voltar para casa para criar a gente. Então eu não desistia. Quando você olha e vê essa Eu olhava, história, eu olhava, se eu tenho uma mãe dessa, se eu tenho a força de uma mulher dessa, eu não posso desistir. isso, Eu não posso desistir. isso mesmo. E acho que é isso que a gente carrega dos Sim, pais da gente, esse valor é o que, sabe? Eu olhava para trás e falava, não, eu não posso desistir. sim. Muito, pegar ônibus é uma coisa simples. Minha mãe andava 11 quilômetros para trabalhar Então, como merendeira numa escola para poder alimentar a gente. Então, eu não posso desistir. Eu vou não, eu conseguir. repetia pra gente, eu não posso desistir. E Isso. talvez se eu tivesse desistido, não estaria aqui, teria repetido outro ciclo, assim como você, Bruno. E Sim, isso é muito gratificante quando a gente atravessa essa jornada, quando a gente sim. atravessa essa situação e a gente chega do outro lado do rio.
Quando a gente chega do outro lado do rio, isso é muito É gratificante. muito E gratificante. isso enche a gente de orgulho, a gente fica orgulhoso. E não tem nada melhor do que a gente se orgulhar da nossa própria Isso, história, da nossa própria trajetória. Eu acredito que você hoje tem esse orgulho. tenho, E você tenho. tenta passar essa força de vontade também para os seus filhos, correto? Com certeza. Eu sempre converso com eles, explico. Quando a gente passou por essa situação que eu trabalhava numa empresa que eu era programadora de manutenção e eu estava no último cargo. E aí eu saí dessa empresa e entro como recepcionista. E aí eu passei uma certa dificuldade nesse momento. Eu falei, filhos, que eu tenho dois, né? Falei, vai chegar nosso momento, a mãe vai batalhar para dar o melhor para vocês. E assim, hoje eu faço de tudo por eles. Tudo que tá ao meu alcance, assim, eu quero fazer. Acompanho eles em tudo, né? Então, acho que minha motivação foi muito eles, assim. Querer, assim, poder fazer coisas que talvez meus pais não puderam fazer, mas eles tentaram fazer, eles estavam ali. Então, hoje eu tento, né, fazer isso. E sempre, assim, olhando pelos que meus pais fizeram por mim, porque fizeram muito e tudo que estava até alcance e hoje ainda faz. Hoje Hoje ainda. ainda faz. Hoje ainda. Isso era uma dose de energia extra É, quando você ligava e ele falava: Não, filha, você não isso. pode desistir. E aí eu morava em frente ao apartamento dele, em Itaquera, nessa época. E aí eu chegava, ele fazia um café, aí, pai, eu não vou aguentar. Pai, aconteceu isso, isso. Ele, filha, você vai conseguir. Que isso? Você vai desistir? Você não é de desistir. Então, aquele momento que às vezes eu chegava em casa e eu me abatia, né? Porque eu tava com meu pai lá, eu não podia me abater, então, né? E naquele momento que eu chegava com meu pai, ele me levantava. Não, você vai conseguir. Muito bem, muito bem. Bruna, pra menina que tá lá em casa, vai assistir esse podcast aqui, que não tem perspectiva, assim, que não entrou, não tem um emprego fixo ainda e tal, que quer entrar, assim, quer ser uma consultora técnica. O que que ela tem que fazer? Como que ela entra? É preciso ser super graduada em Harvard, essas coisas? Como é que funciona? O consultor técnico hoje, ele não precisa ter formação, né? Porque a fábrica, ela fornece essa formação. Então, a rede de concessionários, ela fornece, você passa por constante treinamento dentro da fábrica, né? Precisa ter força de vontade, determinação, querer aprender mesmo, ter essa humildade, né? É um cargo que eu amo, né? Então, assim, eu sou suspeita a falar. É uma profissão, né? Realmente, então, é difícil você, de repente, ficar desempregado quando você é consultor técnico, porque tem muitas pessoas aí que não quer, né? Pela dificuldade. Então, hoje, nós temos esse mercado na rede de concessionários, né? Então, assim, força de vontade, vontade de aprender, porque o resto você vai aprender no dia a dia. É, você precisa ter também habilidades de comunicação, essas coisas assim? Sim, ser uma pessoa comunicativa. Tem que ser comunicativa. Não tem como você não ser comunicativo. E aí, o resto você aprende ali no dia a dia. Mas hoje tem espaço para as mulheres nesse Tem, mercado de tem, trabalho. tem. Eu não treinei nenhuma mulher, né? Mas, assim, tem espaço, tem que ter comunicação, não tem como, porque se for uma pessoa, de repente, assim, que não gosta, né, de conversar dessa. Eu gosto, eu falo demais, então é fácil. Mas tem pessoas que já não É, tem pessoa gostam que de é ficar mais ali nos reservada. bastidores, né? Uhum. E para quem gosta, tá na área. Porque você atende um cliente, você conversa com ele, você conhece sobre a vida dele, então você tem muito conhecimento, né? Você fala muito por WhatsApp, e-mail, mas também tem aquele contato pessoal, né? De conversar com o cliente, de entender. Para quem quer socializar, parece que é um bom caminho. Ótimo, você conversa, você viajou, nossa, e você trabalha com o Você quê? foi para Maragogi, você foi para Isso, pronto. você foi para Maceió, você foi Ai, amei. para você foi, né, para Eu Maceió. fui. Minha mãe é alagoana. Sua mãe é alagoana? É, e eu amo aquele lugar, nossa. É massa. Ai, eu amo demais aquele lugar. Então, aí para quem quer entrar, para menina que quer entrar, esse é um dos caminhos. Mas você já entra como consultora técnica, precisa ter experiência, ou não, você vai entrar ali como recepcionista, alguma coisa desse gênero? Hoje eu tenho um consultor que eu estou treinando, já é consultor, mas eu estou treinando ele, que ele era da entrega técnica, a parte administrativa, né? Então hoje ele
Ele não tinha nenhum conhecimento, parte técnica, mas a Denigris, ela deu essa oportunidade, né? E ele tá aprendendo. Então, é, vão surgindo as vagas, a pessoa se candidata e ela vai passar por uma entrevista, né? Eu acredito que tem que ter comunicação na hora da entrevista, né? Assim, não é exigido uma formação, né? A Denigris, pelo que eu entendi, ela é uma concessionária da Mercedes. Isso. Também é apaixonada pela Mercedes, Sou apaixonada pela pela Mercedes. estrela, como Pela estrela. pela estrela, como fala em outro podcast. Pela estrela. Muito apaixonada pela marca. A Mercedes está na minha vida desde que eu entrei de cobradora, porque a empresa tinha Ah, é 220 verdade, era ônibus Mercedes os e ônibus, era né? Mercedes. Então a gente até brincava, tá andando de Mercedes, né, nos ônibus. É, eu E já dei muito de Mercedes também, viu? isso, Mercedes-Benz. Então, assim, eu gosto muito da marca, sou apaixonada, encantada, pesquiso. Onde fala, tanto é que quando surgiu o Conscast, eu entrei lá e falei, mas não tem da marca Mercedes? Eu não tô entendendo. Aí depois você chamou, né? É, Tinha depois vindo outras pessoas. tinha ouvido outras pessoas aqui da Mercedes Sou também aqui. apaixonada pela marca. Você entrou lá, viu? Ah, mas não tem da Ué, Mercedes? Tá cadê a Mercedes? faltando? Aí depois o Fábio falou, Bruno, eu vou. Aí eu, tá aí. Ficava. Quando saiu o episódio? Da Mercedes. Hoje a Mercedes atende desde o público de caminhões também a vans, né? Isso, Vans e caminhão. ônibus. Isso mesmo. Caminhões, ônibus e O vans. que é que você gosta mais? Caminhões, vans ou ônibus? Caminhões. Caminhões? Caminhões. Por quê? Eu amo caminhões, assim. É, Eu lembro que teve também um ocorrido. O cliente chegou lá e ele não queria ser atendido por mim. E aí eu vou te falar porque eu sou encantada por caminhões. E aí ele falou: não, mas uma mulher? Aí falou assim: tem uma mulher. Ela é a consultora mais experiente. Ele, sabe, Mercedes, olha. E aí eu levantei da minha mesa, falei: boa tarde, tudo bem? Aí qual o seu nome? Aí ele falou o nome dele. Eu falei: o senhor me acompanha até o seu caminhão? Lá entrei, acho que é um Atego. E aí ele falou assim: isso daí tá com problema. Falei: o que tá acontecendo? Ele falou assim: tem uma luz acesa aí, ó, desde que saiu zero, essa luz tá acesa. Falei: o senhor me dá licença? Aí entrei, dei partida no caminhão. Eu falei: o senhor pode entrar ali pela outra porta. Ele entrou. E aí eu falei: qual a falha acesa? Ele falou: essa daí. Eu falei: essa? Eu falei: mas isso daqui não é falha, amigo. Isso É daqui o quê? era a luz do Já- freio motor acesa. Aí eu falei: o senhor conhece freio motor? Aí ele ficou assim. Aí eu falei assim: então, freio motor é um freio auxiliar, né? Que se o senhor souber usar, o senhor não usa nem o freio de pedal, né? O senhor acelera o veículo, ele vai ali em 1.500 giros, o senhor tira o pé do acelerador, você vai ver que ele vai dar aquela segurada. Aí ele ficou assim. Depois disso, esse cliente só me procurou lá. Então, assim, com caminhões, eu sou encantada. Atendo vans também, da mesma forma, mas eu sou encantada por isso, por cada dificuldade, acender uma luz, aprender. Então, eu gosto muito de caminhões. Ah, que legal. O que que a Bruna a Bruna hoje, 2025, 30/7/2025, falaria pra Bruna que começou lá na manutenção, lá no ônibus? Não chora que vai dar certo. Como é? Fala aqui pra câmera, Bruna. Não chora que vai dar Não certo. chora que vai dar certo. É. Não chora que vai dar Porque eu certo. acredito que aquelas lágrimas ali não fez parte do processo, né? Mas deu certo, Não graças a chora que vai Deus. dar Não certo. chora que vai dar certo. Não chora que vai dar certo. Tem um amigo meu que veio aqui nesse podcast, Bruno, que ele falava, ó, na minha melhor fase, a frase dele ficou famosa aqui nesse podcast, na minha melhor fase eu diria. O que que a Bruna na melhor fase diria? Não chore que vai dar certo e fé em Deus. Fé em Deus. Ô, Bruna, e como você consegue equilibrar assim a sua rotina pessoal? Porque para a mulher eu acho que seja um pouco mais exigente do que para o menino, para o homem, É. equilibrar a rotina pessoal com a rotina de consultora. Olha, eu não vou falar pra você que é fácil, né? Então, às vezes, meu filho me liga e eu não consigo atender, porque eu tô atendendo um cliente, tô falando de repente com o gerente, negociando alguma coisa, então às vezes eu não consigo atender, né?
E aí, quando eu posso, eu atendo. Além disso, quando eu chego em casa, eu sou dona de casa também, né? Então, Eita, tem que fazer janta, dar atenção para os filhos, é bem corrido, não é fácil. não é fácil. Não é fácil. Eu saio às 6 e chego às 8h30 e eu vou direto pro fogão. Qual momento assim que você se sentiu mais orgulhosa assim? Você falou, hoje eu fui do ser pontinho, pontinho, pontinho. Qual o dia que você mais se sentiu mais orgulhosa assim na sua profissão? Aquele dia que você olhou pra trás e falou, valeu a pena não desistir. Eu acho que o momento, assim, que eu fiquei muito feliz foi quando eu saí na revista da Sobens mesmo, assim, foi Aquilo ali marcante. foi marcante. Isso foi marcante porque tava contando a minha história ali, né? Então, foi muito gratificante pra mim e eu olhei, deu certo mesmo, realmente. Então, assim, aquele momento eu senti orgulho, como eu hoje também tô sentindo de compartilhar aqui com você. Então, Fico muito feliz, muito orgulhosa. fico muito feliz, Bruna. E para você, Bruna, o que é que significa ser mulher na manutenção? Porque eu entendo que por muito tempo foi visto como um ambiente majoritariamente masculino. Eu acho muito importante, né? A mulher na manutenção e mostrando que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, Como é? Fala para as meninas que tá lá em casa, lugar de mulher é lugar de onde? mulher, eu posso afirmar isso, hein? É onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela. Seja dirigindo um ônibus, seja dirigindo um caminhão, seja sendo uma dona de casa, uma consultora técnica, é onde ela quiser, porque ela consegue chegar lá. Hoje nós temos juízas, né? E A também mulherada tá com tudo. consultoras Com técnicas, com certeza. T maiúsculos, Isso, não consultora de cosméticos, consultoras técnicas. técnicas, técnicas. Consultoras técnicas. Muito bom. Bruna, na Mercedes, assim, na Mercedes, vocês têm formação para consultor também? Isso, Você recebe esse tipo de formação lá? isso. A fábrica, ela nos dá esse treinamento, né? Então, a- o concessionário arca com todos esses custos, né? E envia o consultor para a Mercedes. Então lá a gente passa por treinamentos, onde ensina todo esse método de atendimento, de como você vai lidar com o cliente em várias situações, né? Então, isso assim é muito importante esses treinamentos. Eu aprendi muito. Ô, Bruna, tem algum caso assim que você lembra que fez a diferença, assim, você fala, pô, eu achei que não ia conseguir, mas eu consegui atender com excelência, assim. Esse caso aqui, eu lembro até hoje a maneira que eu consegui resolver esse problema. Tem algum caso assim que você lembra que te inspira ou que você se sentiu orgulhosa de ter solucionado? São vários, né? E, Dentre vários, escolha um. Aquele que olha, você lembra com carinho. olha, eu atendo várias empresas, né? E atendo também aqueles clientes que têm apenas um veículo, né? E eu lembro que eu atendi um senhor que ele tinha um caminhão, que era só aquele caminhãozinho que ele tinha, né? Era só um, era o filho Só um. único. E aí ele bem assim, eu acho que ele tem uns 70 e poucos anos mesmo. E aí eu acabei conversando, entrando na história pessoal de vida dele. E aí ele falou que aquele caminhão era o sonho dele, que ele tinha acabado de trocar, né? E, e aí eu falei, tá bom. Ele falou, olha, tá acendendo umas falhas, né? E aí quando a gente descobriu, aplicaram meio que um golpe nele, Eita, Laia. venderam um caminhão pra ele assim que. Vender o gato por lebre, como se fala lá no Isso. interior da Bahia. E aí, como você explica isso para um cliente com 70 e poucos anos, que É o difícil. caminhão dele é a vida dele? Era o sonho dele. Isso era. Ele falou, Bruno, eu queria pegar um automático e eu Nossa. consegui. E aí, o que que eu fiz? Bom, aí a gente coloca todo o nosso atendimento com excelência em prática, né? Então, você entendeu a dor do cliente, você vê o veículo, o que que acontece. Então, eu acompanhei o caso de perto. Todos os casos eu acompanho de perto, né? Mas esse eu acompanhei, fiz questão de o cliente acompanhar. E aí, ele devolveu esse caminhão. Ele devolveu o caminhão? Ele comprou em um lugar aí e, e depois ele comprou outro. Eu falei, olha, aqui tá assim, nessa situação.
Mostrei todos os pontos, fui honesto, passei transparência para ele. Ele até pediu para mim entrar em contato com o pessoal que vendeu para ele e eu expliquei tudo que estava com o caminhão. De maneira transparente e honesta. Transparente e honesto. Porque eu não podia ali. Eu sou concessionário, mas eu tenho que entender também o lado do cliente, né? Então, assim, eu vi um senhor de 70 e poucos anos, onde o sonho dele era aquele caminhão. E ele acaba de comprar o caminhão e traz para mim, porque ele tem confiança no nosso trabalho. E quando chega lá, o caminhão dele estava esteticamente lindo, porém, por dentro o caminhão estava com vários problemas, né? E aí a gente foi transparente, e aí ele chegou a devolver. E esses dias ele até passou para tomar um café comigo, pegou um caminhão mesmo legal. Então, assim, sempre eu lembro dele, todo mundo lá lembra, porque eu acompanhei muito de perto, solicitei ajuda de muitas outras pessoas ali para acompanhar, né? No final das contas, acaba mexendo com sonhos também, né? Porque Isso, a Mercedes acaba sendo sonho de consumo isso. de alguns clientes, né, Bruna? Isso, e aí ele tava muito assim mal, muito triste com essa situação, e a gente conseguiu ajudar, ele conseguiu devolver, a gente explicou sobre leis também para ele lá. Ele ficou no final das E hoje ele contas. passa lá para tomar café, e até hoje ele trabalha com esse, é um apego que ele tem, né? Qual foi o maior desafio técnico, Bruna, na sua carreira até aqui? Ah, eu acredito que técnico foi a parte de motor, né? Motor? Então, entender ali o funcionamento. E ainda hoje, eu não vou falar que eu tô 100%, tá? Porque a gente busca todo dia conhecimento, né? Então, a gente tem que ser humilde e falar, olha, não, né? Todo dia, Ah, sim, sem todo dia eu dúvida. busco aprender. Então, assim, a parte técnica, motor, para entender o que aconteceu, foi um calço hidráulico. Então, eu tive muita dificuldade nessa parte. Mas Mas hoje hoje eu você já tá. consigo E conversar o maior sobre. desafio com clientes? Com o cliente foi isso, né? Foi esse daí desse seu aí. Eu tive muito dificuldade com o cliente. Às vezes o cliente, quando ele olhava que era mulher, às vezes ele não se sentia muito seguro. Ficava um pouco ali inseguro e tal. E hoje eles pedem para ser atendido por mim. Porra, aí sim. É. Mas Isso é um orgulho também, né? isso é Isso orgulho. é um Faz parte orgulho. do orgulho. Hoje eu vi aquele cliente que no começo ele me olhou com indiferença, né? Meio inseguro, porque ele olhava uma mulher, parte técnica, pô, não deve saber muito, né? E hoje eu vejo esse mesmo cliente entrando e pedindo pra. Não, eu sou Eu quero atendido pela atender pela Bruna. Bruna. Mas não é a Bruna que vai me atender? O que que aconteceu? Ou eles me ligando, sabe? Então isso é muito bom. Então você já ouviu aquela famosa frase de você trabalhar em campo e alguém olhar pra você, é você que vai me atender? É, eu ouvi, Já ouviu já? eu ouvi. Eu já ouvi. Ai, ai, ai. E quais outras frases que você ouve assim que você fala? Que hoje você não ouve mais, muito provavelmente. Mas que você já É. ouviu muito. Ah, não, eu quero falar com o mecânico. Ah, essa daí é clássico também. Mas é você? Não, eu posso falar com o mecânico? Não, pois não, sou eu, a consultora técnica que vai fazer o seu atendimento. Ah, mas é parte técnica? Não, sim, comigo. Então, por isso que eu friso sempre que tem que ser técnico. Porque você não fecha um orçamento, você não faz uma negociação, você não explica para o cliente. Se você não tiver essa parte técnica, como que você vai explicar para o cliente? Se não tivesse que ser técnico, o mecânico trataria direto com o cliente, né? Então, tem o nosso consultor, porque a gente consegue traduzir a fala do mecânico de uma forma melhor para o cliente, e também eu consigo falar da parte técnica para ele, né? Consegue falar da parte técnica ali de mesclar a parte técnica e também E isso, saber falar da forma que o cliente vai entender, né? da forma que o cliente vai entender. Bruna, hoje o atendimento ao cliente, o que é que você considera de ferramenta essencial para o atendimento ao cliente? Ouvir, eu acredito que seja uma das ferramentas essenciais. E o que mais você entende assim que é essencial no atendimento ao cliente final? Ouvir o cliente, se colocar no lugar do cliente, né? Que é o famoso ter empatia. Isso. E, e assim, passar essa credibilidade para o cliente, né? Às vezes o cliente ele chega muito bravo porque de repente ele foi em outro concessionário que não foi Denigres. E aí ele O foi Fábio vai ficar feliz com isso aí. talvez concessionário que não foi Denigres. E aí ele tá chateado com a marca, né? Então acho que a gente tem que entender isso e explicar para ele que
veículo zero, qualquer veículo, ele pode apresentar o problema, né? Sim. Qualquer veículo. Porém, o que você tem que ter? Pós-venda que te atenda, que resolva, né, a sua dificuldade. E é isso que eu passo para meus clientes. Então, quando o cliente ele olha e vê que você entendeu o que ele está falando, que você deu atenção para ele, que você não está olhando para o computador, não, você está prestando atenção no que ele está falando, eu acho que isso daí já melhora, né, a situação. Ele pode estar bravo, ele já. Já melhora a maneira de enxergar todo o Isso, ela tá me contexto, assim. dando atenção, ela tá prestando atenção em mim, ela tá se colocando no meu lugar, né? Então isso é muito importante. Excelente, Bruna. Hoje na Mercedes você atende ali todos os clientes, todos os vans, caminhões e E ônibus. ônibus, vans, caminhões e ônibus. São clientes de segmentos diferentes. Certo. Então o atendimento é diferente para cada um deles. Sim. Porque eu entendo, na minha concepção de leigo, que o cliente de ônibus é diferente do cliente de caminhões, correto? Ou é todo Super mundo mesmo correto. balaio? Não, não. É todo mundo ali, só quer que libere rápido e já Muito era. rápido. Então esse é o primeiro pedido. Bruna, libera meu caminhão, libera meu ônibus. É, mas a gente entende que o veículo do cliente ele não pode ficar muito tempo parado porque é a receita dele, né? Uhum. Mas o tratamento é totalmente diferente. Ônibus depende se é urbano, se é rodoviário, né? E caminhões também, né? Então, tem caminhões que o cliente ele tem uma frota, aquele ali é um carro reserva, então ele pode deixar mais uns dias lá, ele me dá um prazo. E ônibus não, normalmente ônibus não para, né? Ônibus. É, o ônibus não para. Bruno, investiria ou passava? Ferramenta de telemetria. Investiria ou passava? Não, acho que investiria sim. Investiria? É, sim, Contrato de manutenção, você investiria ou passava? investiria. Por quê? Contrato de manutenção hoje ele é muito bom para o cliente, né? Assim, ele dependendo do contrato, né, que tem aquele complete, que ele é o top, que ele cobre manutenção preventiva e corretiva. O cliente ele tá resguardado. O caminhão dele ele pode parar numa rodovia, ele vai ter um socorro. Então, com certeza eu investiria. Investiria. Peças remanufaturadas, vocês têm, na Mercedes tem A A Lice, a Lice? Lice, Como é o nome temos aí? a Lice. O que é a Lice pra galera de casa aí que não A sabe aí? Lice é uma linha Mercedes-Benz também, né? Ela é da fábrica. Nossa, só que o preço dela é um preço mais acessível, né? É um Do que uma preço peça mais genuína. competitivo ali com o mercado ali. Isso. Então, hoje a gente usa muito a Lice também. Vocês usam muito a Lice. Então você também, a Lice, Investiria. investiria em peça manufaturada. Muito bem. Ana, peça paralela nunca presta? Não? De jeito maneira. De jeito e maneira. Eu, Bruna, eu sempre falo para meus clientes. Eu vi muitos clientes, né? Colocar paralela porque é mais em conta. E aí vem e depois troca Tem pela uma. genuína. E o que você mais admira no Mercedes, assim, Bruna? O que é que você acha? Porque me falaram aqui, vieram aqui, falaram que a Scania aqui é o mais bonito. Você acha que também é o mais Não, bonito? não, não, Não? não, não. Eu sou Mercedes, né? Então, assim, eu acho Mercedes, ela é um caminhão muito bonito, né? Toda a linha, ela tem uma estética muito boa e também a parte técnica, né? É muito boa, resistente. Você tem uma rede de concessionários para te atender, o que as outras marcas não têm, Ô, louco. né? As outras marcas não têm muito. Então, tem um concessionário aqui, o outro lá, né, bem distante. E a rede Mercedes, não. Hoje ela te atende. Eu tenho Denigris no Limão, Barro do Limão, São Paulo. Eu tenho São José dos Guarulhos, Campos, São José, Roseira, Roseira no posto do Arco-Íris. Itu. Então, a gente tem uma rede, né? E as outras marcas eu já não vejo que não tem muito. Eu acho que, salvo equívoco, a Mercedes é a montadora que tem a maior e mais ampla rede de Isso concessionárias mesmo, do mercado. isso mesmo, Salvo equívoco. isso. Bruna, e assim, você entrou na área da manutenção lá Certo, atrás, numa empresa de ônibus, por circunstância da vida, certo? certo. Acabou se apaixonando. Como você fala, eu amo falar sobre manutenção, Hum. amo falar sobre atendimento ao cliente. O que é que te inspira no mundo da manutenção? O que é que te motiva a continuar cada dia? Ativa porque ela é uma profissão que ela não é.
não é uma rotina. Então, cada dia eu atendo um cliente diferente, eu, eu pego defeitos de veículos diferentes. Então, não é aquela rotina, hoje eu vou chegar, abrir o computador e vou fazer isso. Não, cada dia Cada dia é um desafio é diferente. um desafio diferente e isso eu gosto dessa parte, né? Eu gosto de aprender muito, então você está diariamente aprendendo. Seja com o cliente, seja com a parte técnica, né? Então, Todo dia é um novo dia. todo dia é um novo Não dia. existe, não existe mais do mesmo quando se trata de manutenção, quando se trata de assistência técnica. Isso. Todo dia. Ontem eu atendi 3 caminhões, hoje eu atendo 2 vans, que é um problema diferente, uma manutenção diferente. Então, isso eu gosto muito disso. E se a Bruna pudesse olhar agora? A gente está caminhando para o fim desse podcast, faz parte. Tudo que é bom dura pouco, chega Sim, ao fim, foi Bruno, muito bom. faz parte. Já são 58 minutos, a gente nem viu Olha, passar. muito. Já são 58. As pessoas falam, não vai. Será que vai durar 1 hora? Será que vai durar isso? O É. Wagner fica ali do outro lado ali. Será que vai acabar? Que eu tenho que ir embora. Ai, Vou lá o para horário, eles São falam. Bernardo. Eu queria saber, Bruna, se você, a Bruna fosse olhar aqui para os seus filhos e falasse, olha, eu tenho a minha mensagem para vocês. A minha mensagem, aliás, não a mensagem para única e exclusivamente para os seus filhos, mas a mensagem da Bruna. Primeiro, para as meninas que querem entrar na manutenção. Segundo, para os seus filhos, a mensagem, o legado que a Bruna quer deixar para o mundo. Quais seriam? Eu falaria algo que eu já mencionei aqui, que são 3 pontos que a gente precisa ter. Então, primeiro, fé em Deus, que eu acho que sem Deus a gente não é nada. O segundo, ter humildade, que com a humildade a gente, ela te leva a lugares inimagináveis. E o terceiro é determinação, porque eu acho que a determinação, ela também te faz chegar a esses lugares por você ser uma pessoa determinada, né? Então, são esses os 3 pontos que isso eu levo comigo. E onde é que é a consultora de cosmética tá, Bruna? A consultora de cosmética é o que hoje? Olha para a câmera. Hoje a consultora de cosméticos é consultora técnica, Com orgulho, fala técnica com orgulho. com muito orgulho, tenho orgulho dessa profissão e agora estou também treinando os novos consultores, né? Então, Como gosta de ouvir o meu amigo ali da sonoplastia, é junto dos bons que a gente isso, fica melhor, já verdade, diria Guimarães Rosa. É junto verdade. dos bons que a gente fica melhor. Bruno, um prazer imenso receber você aqui nesse podcast. Um prazer imenso receber você aqui e compartilhar esses momentos aqui contigo. Eu gostaria que você deixasse para o pessoal de casa ali uma mensagem, o pessoal de casa ali, o pessoal, para as meninas que querem entrar, especialmente para as meninas que querem entrar nesse mundo aí da manutenção, que querem ser consultoras técnicas, que querem falar sobre manutenção. Uma mensagem para elas, Bruno, Primeiro para as te, mulheres. primeiro te agradecer por esse convite, foi muito importante isso daqui para mim, eu gosto de falar disso e quando eu assisti eu fiquei muito feliz por você ter criado isso, né? Então, parabéns, muito legal, bacana. É, E um conselho para as meninas: tenham força de vontade, entrem para a marca Mercedes-Benz, de preferência no concessionário Denigris, que desde já eu quero agradecer o grupo Denigris que me proporcionou toda esse caminho, né? Entrar de recepcionista, hoje ser consultora e hoje está ajudando os consultores também. Então, quero agradecer o grupo Denigris. Então, não desistam. Quando alguém colocar alguma dificuldade, tenham perseverança que vai dar certo. Não, como é que é, Bruno? Não chore. Não chore que vai dar certo. Eu chorei, mas deu certo. Não chore que vai dar certo. E como diria o nosso inesquecível Senna, seja quem você for, seja qual a posição que você ocupe, do grau mais alto ao grau mais baixo. Sempre faça tudo com muita determinação e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De Isso mesmo, alguma forma, você chega lá. isso mesmo. Boa noite.